passando por aqui para estar junto com você, para nós falarmos aí de esforça-te, tenha bom ânimo. É a nossa série aqui no nosso canal, Assentados aos Pés de Jesus. Lembrando que é um prazer ter você que está aqui comigo, nós juntos aí aprendendo mais com a palavra do Senhor e crescendo cada dia mais, né? Apesar de o livro de Josué estar lá no Velho Testamento, nós vamos ter muitos aprendizados para a nossa vida hoje. Lembrando que esse vídeo se chama Atitude. Como você está com relação às atitudes que você tem tomado? Elas estão baseadas na palavra de Deus? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui em Josué. Vou citar o último versículo do capítulo 6 e depois nós vamos entrar no capítulo 7. No capítulo 6, 27, assim era o Senhor com Josué e corria sua fama por toda a terra. Agora Josué tinha fama, a fama dele estava correndo por toda a terra. Viu o que aquele homem cheio de Deus está fazendo? Por onde ele passa, ele destrói as cidades, porque, lembrando, abrindo uma aspas aqui, né, gente? Hoje a gente não faz isso. Aquela época era a época antes de Cristo, hoje Jesus veio à terra. Nós vivemos pelo amor e pela graça de Jesus, mas naquela época, ela é época de olho por olho e dente por dente, né? E para eles conseguirem aquela terra, era uma terra conseguida com o esforço do seu braço, não só da sua fé, também do seu braço. Homens iam à luta, à guerra, né? Hoje nós vivemos aí, aqui no Brasil, a nossa luta é espiritual, né? Graças a Deus, nosso país não está em guerra e eu peço a Deus que não esteja. Mas, falando de Josué aqui, Josué então, tendo essa fama, o que ele faz? Ele envia espias para a terra. Os espias chegam e falam assim: Josué, não precisa ter medo, lá tem poucos homens, envia aí de 2.000 a 3.000 homens para essa guerra, mas não precisa se preocupar, não vamos cansar aí os outros homens, não. Deixa eles em banho-maria, deixa eles descansados, né? Falando com as minhas palavras, fazendo esse resumo que eu sempre faço para você. E então, Josué mandou esses 2.000 a 3.000 homens para a guerra. E a Bíblia fala que o povo de Ai fez o povo de Israel, o povo de Deus, correr. Eles perderam essa guerra. 36 homens saíram feridos. Quando Josué recebe essa notícia, olha o que fala aqui em Josué, no capítulo 7, no versículo 5, a parte B, fala assim: E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Gente, o povo se entristeceu, porque até então eles eram os vencedores. Agora eles estão como aqueles que perderam de um povo que era minoria. Olha bem, Josué se esqueceu de perguntar ao Senhor como nós lidamos com as nossas situações, com as circunstâncias da nossa vida. Como nós lidamos com tudo isso? Será que nós, tendo como o Cristo nosso general de guerra, será que a gente tem estado aí como aqueles que são os vencedores, mas a gente esquece de falar com Deus e de buscar de Deus a direção? Será que a gente tem entrado em batalhas sem falar: Deus, o Senhor é comigo? Deus, quais as estratégias que o Senhor quer que eu tenha? Deus, está tudo bem? Eu posso prosseguir? Ou será que a gente simplesmente está cheio de si e fala: não, Jesus é comigo, e simplesmente vai? Sim, Jesus é conosco, mas para cada situação Deus vai nos dar uma estratégia diferente. Então, olha só o que acontece nessa guerra. Aqui em Josué, no capítulo 7, no versículo 6, a Bíblia fala assim: então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, junto com todos os homens que estavam ali com ele, junto com todos aqueles anciãos. Josué se prostrou. Josué entristeceu seu coração. E aí ele foi buscar a presença de Deus. Quantas vezes a gente faz isso? Nós entramos em batalhas e damos com a cara na parede tantas vezes e aí lembramos de falar com Deus. Por que a gente não aprende de primeira, né? Por que a gente
não vai primeiro para Deus, para depois a gente fazer aquilo que é a vontade de Deus e voltar já vitorioso. Primeiro a gente tem que apanhar muitas vezes. Às vezes, situações dentro da família, alguma festa que vai ter dentro da sua família, você simplesmente vai. E chega lá, acontece aquela situação chata e você lembra que você saiu de casa sem uma oração. Às vezes começa seu dia, vai trabalhar e chegando lá tudo dá errado e você se lembra, não coloquei Deus em primeiro lugar no meu dia e Ele não estava comigo nessa situação. E aí voltando para Josué, Josué então vai orar. Quando ele ora, então a primeira coisa que eu coloquei aqui para nós hoje, a primeira grande atitude de Josué, ele se humilhou. Ele foi com a cara no pó. Ele se ajoelhou, ele ficou ali durante toda a tarde diante da arca do Senhor, ou seja, diante da presença de Deus. Então a primeira situação da sua vida e da minha vida, está dando algo errado? Vamos nos humilhar. Vamos nos colocar diante do Senhor e falar, Jesus, o que o Senhor tem? Por que as coisas estão assim? Vamos buscar as estratégias. E foi o que Josué fez agora, ouvindo, eu coloquei aqui, ouviu a voz de Deus, é o nosso segundo ponto. Deus começa a revelar para Josué o que ele tinha que fazer em Josué, no capítulo 7, 10. Deus fala assim, levanta-te, eu vou ler direto da Bíblia aqui, que eu fiz um resumo, mas eu vou ler para não mudar as palavras aqui. No 7:10, diz o Senhor a Josué, levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? A situação ali, é claro que ele tinha que orar antes, mas quando ele voltou, não era uma situação de humilhação. Deus queria falar com ele assim, olha, não é porque você está necessitando nesse momento de se humilhar, você perdeu uma guerra porque você não buscou as estratégias. Agora não é momento de clamar, Deus tem misericórdia, é só para você se levantar e se posicionar e buscar de mim assim, quais são as estratégias. Muitas vezes a gente fica prostrado diante de um problema, pedindo Deus misericórdia, Deus fala assim, oi, o que você está fazendo aí? Só levanta, vem aqui que eu tenho algo para te revelar, eu vou te dar as estratégias que você vai ter a vitória de acordo com essas estratégias. Mas aí Deus começa a revelar para Josué. Deus fala com Josué no capítulo 7, ainda no versículo 12, ele fala assim, Deus responde a Josué, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, então não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do vosso meio. Gente, olha que coisa mais séria. Anátema significa maldição. Deus deu agora uma palavra de ordem para Josué. Josué, não vou mais ser com vocês nessas batalhas. Não vou ser mais com você. Já pensou se você ouvir Deus falando isso com você? Eu fico doida. Falo, Deus, por quê? Por que o Senhor não é comigo? Sem o Senhor eu não vou vencer essa guerra. E Deus fala isso para Josué. Se você não for lá no meio da tribo e não desarraigar a maldição, o anátema do vosso meio. Como assim? Josué não estava entendendo nada. Havia um pecado. Deus mostrou para Josué que pecado era esse. E Deus falou, olha, agora é retirar o pecado. E Deus falou assim, coloca o povo para santificar. Josué mandou que o povo santificasse, porque Deus tinha dado uma ordem que nas batalhas antigas não era para trazer nada. Porque tem lugar que é tão amaldiçoado que nem um copo d'água a gente pode beber daquele lugar, sabe? Você vai entender do que eu estou falando. Tem lugares que a gente entra que quando a gente sai a gente tem que bater o pó para que o pó que está agarrado no nosso pé saia. Porque aquele lugar não coube Deus, então não vai caber a gente também. Se não cabe o seu Deus num lugar desse, o que nós vamos fazer ali dentro? E esses lugares eram tão amaldiçoados que eles não amavam a Deus. E Deus não queria que eles trouxessem nada, eles entravam ali, tinham a vitória e Deus falava, queima tudo, deixa tudo ali, eu não quero nada desse lugar. Algumas coisas Deus falava, traz para eu santificar, outras coisas Deus falava para não trazer.
E Deus mandou o povo santificar. E Josué fala assim, olha, nós vamos santificar porque tem um problema no nosso meio. Tem um pecado no nosso meio. Quando eles se santificaram, Josué então foi até aquele lugar e Deus começou a revelar para Josué. Era uma tribo, no meio da tribo ele foi para uma família, da família ele foi ali para uma pessoa. Uma família, uma pessoa daquela família tinha feito algo que não agradou a Deus. E aí Deus revela isso. Ali em Josué 7, no versículo 21, Deus fala assim, Josué vai até a casa de Acã. Quando ele chega até aquela casa, ele começa a dizer, Acã fala assim, verdadeiramente pequei contra o Senhor, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 siclos, cobicei-os e os tomei, e eis que estão escondidos na minha tenda, na minha terra, no meio dessa tenda, e a prata está debaixo dela. Gente, primeiramente ele viu capa babilônica, ele amava as coisas que estavam naquele lugar, que trazia poder, era uma capa real, e ele trouxe aquela capa, e ele trouxe ali ouro, ele trouxe ali a prata, ele trouxe 200 ciclos de dinheiro com ele ali, de moedas com ele. E muitas vezes nós trazemos esses erros, essas falhas. Por quê? Ali eram coisas, objetos, que Deus falava, não quero nada daquele lugar. E o coração de Acã cobiçou. E quando ele cobiçou, ele fez pior. Ele trouxe pensando assim, aqui é a minha casa, é a minha tenda. Eu vou esconder debaixo da minha tenda, ninguém tem nada com isso. Deus vê tudo. Deus viu que ele tinha escondido no centro da tenda, debaixo da tenda. Muitas vezes nós trazemos coisas escondidas no centro do nosso coração. Bem escondidinho, debaixo, sabe? Quando você vai a poeira, eu não gosto de fazer isso, não quero fazer, mas tem pessoas que varrem a poeira para debaixo do tapete, esconde ali. Muitas pessoas acham que as coisas vão ficar escondidas de Deus e não é assim. Deus então revelou que estava lá no oculto. E Deus falou para Josué, você vai desarraigar, vai tirar esse pecado. E Josué foi levar esse pecado para fora, com tudo que era dessa família. Não ficou ninguém dentro dessa casa, dentro dessa tenda, não sobrou ninguém para ficar junto com a tribo, para ficar junto com o povo de Deus. Eles foram tirados, foram destruídos. Sabe o que Deus traz para nós hoje? Deus traz para nós que esse pecado que está oculto dentro do seu coração, que isso que você pensa que ninguém vê, Deus está falando para você assim, tire, arranca, lança para o lado de fora, se santifica. Aquilo que você pensa que ninguém está conseguindo ver, Deus vê. E para você ter vitória, você está vinculado à santidade. Antes estava tudo bem e eles estavam indo e vencendo as guerras. Mas por causa do pecado de uma família, de uma tribo, de um homem, toda a tribo, pessoas foram feridas, a guerra foi perdida por causa do pecado de uma pessoa. Às vezes, por causa de você, a sua família está passando um grande erro, um grande problema, grandes dificuldades. Às vezes, por causa da falta da atitude, de pecados escondidos, sabe? Que trazem para dentro do coração aquilo que vai trazer uma alegria para sua carne, ou algo que está tão escondidinho aí, tão oculto, que está trazendo para você uma destruição. Essa é a palavra. Eu anotei aqui alguns desses pecados, eu coloquei a idolatria, coloquei as contendas, a maledicência, todo o pecado oculto que o Espírito Santo te revelar, e agora é esse o pecado que muitas vezes te impede de ser vitorioso em uma guerra. Ali as pessoas pereceram e agora Josué tirou para fora, ele obedeceu. Será que nós temos a condição de esforçar?
nessa parte em que Deus fala para nós assim, retira aquilo que é maldição do seu meio? Como Deus falou para Josué, será que eu e você temos essa condição de arrancar? Será que a gente tem coragem de sair e de falar assim, Deus, o que está aqui dentro? Deus começar a revelar e você falar, agora eu quero tirar. Eu não quero mais compartilhar essas coisas dentro de mim, porque eu quero me santificar para agradar o coração de Deus. E quando isso acontece, a vitória vem sobre você. Quando chega ali, Josué 8, Deus começa a trazer as estratégias para Josué. Deus fala, olha, agora, aqueles que eram os inimigos que fizeram o povo correr, aqueles que eram pequenininhos e que te envergonharam, agora eu vou te dar estratégias. Sabe, esses problemas pequenininhos que você não consegue vencer? Essas lutas que muitas vezes você passa e você não consegue vencer, que está agarrado no mesmo lugar, a porta não se abre e você não consegue romper. Deus quer te dar estratégias. Arranca o pecado da sua vida, para que você agora tenha as estratégias para lutar. Muitas vezes a gente fica envergonhado no mesmo problema, muitas vezes. E você não vence, você tenta de novo, você não vence. Vou dar um exemplo, às vezes você vai lá tirar uma carteira, você vai tentar tirar a carteira, você não consegue, você vai tentar tirar a carteira, você não consegue. Deus, o que está acontecendo? Eu perdi tanto dinheiro. E aí você não se santificou, você não orou ao Senhor, você não pediu Deus a direção, sabe? Você simplesmente foi e fez no dia que você quis. Mas porque muitas vezes tem algo na sua vida que impede você de ter a vitória. E Deus quer que você tenha a vitória. O capítulo 8, Deus trouxe para Josué todas as estratégias de guerra. Ele falou, agora, olha, vocês vão agir dessa forma. Josué foi até ali e o povo de Ai achou que só iam aquelas pessoas. E aí Deus deu estratégia, eles saíram correndo, o povo de Ai saiu todo para fora da cidade, achando que a gente está colocando eles para correrem. Só que eles não viram que tinha ali, escondido, muitas outras pessoas de Israel, homens, guerreiros, que enquanto eles corriam atrás daquela pequena parte, a outra parte entrou dentro da cidade que estava vazia e tomou aquela cidade. E Deus fala assim para Josué, no capítulo 8, no versículo 18. Deus fala assim para ele, então o Senhor disse a Josué, estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. Josué estendeu a lança e que estava em sua mão diretamente para a cidade. Agora foi retirado o pecado. Deus fala assim, agora a autoridade está sobre sua vida. Estende a lança, foi falado para Josué. E Deus fala com você, estende as suas mãos. Sabe o que Efésios fala? Nós temos ali a armadura de Deus. Jesus deixou para nós as armas espirituais. Aqueles estão com as armas físicas, armas de guerra. Mas para nós hoje nós temos as armas espirituais. E quando ele fala, pega a lança na sua mão e estende em direção à cidade, porque eu vou te dar essa cidade em suas mãos. Deus fala para você assim, pega a espada do Espírito nas suas mãos. A espada do Espírito é aqui, ó, sua arma de guerra. A minha já tá velhinha, olha. Tá velhinha, porque eu leio, porque eu quero ler, eu quero mais, mais, mais. Pega a sua espada de guerra, ela não precisa estar nova. A sua espada de guerra é aquilo que te traz poder. É a palavra do Senhor, que é viva e que vai trazer vitória sobre a sua vida e sobre a minha. E Deus fala assim, lá em Efésios, a espada do Espírito, o escudo da fé. Vou deixar aqui para você, fiz um vídeo sobre isso, a armadura de Deus, o escudo da fé. Sabe, as nossas armas hoje são espirituais. Você toma posse da palavra e com a fé que você tem, você vai ali como um soldado de guerra e você direciona a palavra, a ordem que Deus dá para o problema que está na sua vida. E você fala, pecado, você não está mais sobre a minha vida, você não tem mais o controle sobre mim. A prostituição, o adultério, você não tem mais controle sobre mim. O roubo, a inveja, a fofoca, você não tem mais controle sobre mim. E Deus traz essa vitória sobre a sua vida. Sabe o que eu tenho para falar para você hoje? Tenha atitudes que agradam o coração de Deus. Quando Deus, através do Espírito Santo, te revelar o pecado que está em oculto aí na sua vida, tenha atitude, com coragem, de colocar para fora, de tirar da sua vida,
do seu coração e de deixar que essa casa de Deus seja santificada, contemplada com a presença do Espírito Santo. Você é vencedor quando você tem um general de guerra que vai à sua frente. Quando você busca desse general de guerra o tempo de todas as coisas. Ore sempre. Aprenda aí com os vídeos que nós já colocamos aqui sobre a vida de Josué. Esforça-te, tenha bom ânimo para arrancar de dentro de você tudo aquilo que impede que você esteja santificado para receber o melhor de Deus sobre a sua vida. E que Deus venha te ungir para que você direcione as suas orações, para que você direcione a força da palavra do Senhor para todo o problema que tiver na sua vida. E que cada um deles venha cair por terra em nome de Jesus. Que Deus te encha com essa palavra, te fortaleça, tenha atitude, esforça-te, tenha bom ânimo. E eu peço a você, comente aqui na nossa página aqui do YouTube, no nosso canal, comente como tem sido essa série para você. O que eu quero é estar fazendo vídeos que venham realmente edificar a sua vida. Que Jesus te abençoe poderosamente. Se for possível, curte o vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a estar aqui conosco, assentados aos pés de Jesus, aprendendo mais do nosso Senhor. Jesus abençoe você e sua família. Não deixe a sua família perecer pela sua falta, pelos seus erros, pelas suas atitudes. Tenham atitudes que venham levar você, toda a sua casa, para ter a vitória em Cristo. Em nome de Jesus. Fique na paz.